Quinta-feira sempre é um dia mais do que especial. Oh, aquela maravilha! É o dia da gente contar as histórias sobre o instrumento que a gente mais admira e mais ama. Piano. E piano é sempre um espetáculo. A gente contou a história do Mason Hamlin, que na verdade foi o grande responsável por existir essa marca que a gente vai falar hoje, Yamaha. Se não fosse a Mason reforçando, não existiria Yamaha, não existiria a Kawai. Por incrível que pareça. Três marcas maravilhosas que persistem no mundo, fortes, saudáveis, com tecnologia mais avançada possível aplicada aos instrumentos acústicos e com aquela sutileza de ter um instrumento diferenciado. Yamaha sempre diferenciada. A filosofia da Yamaha é sempre produzir um instrumento especial, praticamente assim, customizado, feito para você. A Kawai, negócio extraordinário. Primeiro, instrumento que tem aquela malícia do piano europeu produzido no Oriente. É exatamente isso, a malícia do piano europeu no Oriente. Não é por nada que a divisão da Steinway, Boston, é produzida pela Kawai. E Mason Hamlin, digamos assim, o paizão de todos estes maravilhosos instrumentos, desde que começou sempre buscando pesquisa, avanço, tecnologia. A época de ouro do piano, que se encerrou na Grande Depressão em 29, realmente revelou marcas fortes, firmes, com tecnologia, com padrão de conhecimento espetacular, como é o caso da Mason. Olha a Rita chegando ali também, as minhas lindas, estão ali maravilhosa, vamos vendo esse pessoal chegar, sempre naquela boa história, né? Hoje a live de 5, deixa eu fechar aqui as as mensagens do YouTube que ficam sempre atrapalhando aqui as minhas. Oh, brincadeira esse negócio. O YouTube fica me mandando mensagem uma atrás da outra. Agradecer vocês que estão sempre participando das nossas lives. Agradecer as pessoas que fazem as contribuições, principalmente por Pix, mas a melhor contribuição que a gente pode esperar é uma única só: compartilhar, dividir esse material que a gente tem à disposição no nosso canal, que é carinhosamente chamado Canal da Poesia, um verdadeiro almanaque. Música, poesia, reflexão e aquilo que nós mais gostamos, as histórias dos pianos. Vamos lá ver quem está aqui. Está aqui a Rita. Abraço para você, Rita, maravilhosa, sempre apoiando. Agradeço de coração, porque você realmente está sempre trazendo essa energia para que a gente sempre continue informando, passando essas coisas maravilhosas, tão pouco esquecidas. Hoje a gente vê que a grande maioria das pessoas, principalmente dos adolescentes, entre comprar um piano e ir para Disney, o pessoal está indo para Disney, deixando o piano de lado. Mas a gente vai fazer essa história do piano crescer. Vai fazer a história do piano crescer. Então, um abraço para todos vocês. E nós vamos começar agora, atenção, a nossa contagem regressiva para começar a contar a história da Yamaha. A história da Yamaha é uma história tão cheia de detalhes que provavelmente, e eu vou pedir para minha linda me controlar ali para não exagerar no horário,
ela provavelmente a gente vai passar de uma live, vai ter que fazer a complementação na próxima quinta-feira, porque é muita informação. Olha a nossa Maria do Carmo chegando, além de tudo, Maria do Carmo é a nossa mecenas. Obrigado, Maria do Carmo, sempre trazendo essa alegria, sempre trazendo essa força. Isso é saúde, isso é ótimo. Vamos fazer a contagem regressiva e começar a contar a história da Yamaha. 3, 2, 1, Yamaha. Primeiro, antes da gente começar, logicamente, é importante comentar sobre o fundador, o cidadão que foi quem criou todo esse império maravilhoso. Torakuzo Yamaha. Só no Brasil a gente fala Yamaha. Em todos os lugares do mundo é Yamaha, que é a pronúncia correta. Torakuzo Yamaha nasceu em 1851. O pai dele era astrônomo e ele tinha uma ligação muito forte com o imperador, esse imperador da época. De repente, houve uma mudança política muito grande, me parece que até mudança de imperador, e o pai se desligou dessas atividades, forçando o filho, que era um menino exemplar, um lutador, eu acho que era Kendo, a arte marcial, um lutador de artes marciais, um rapaz extremamente dedicado ao conhecimento, à tecnologia que era aplicada, e via o pai trabalhando com aqueles equipamentos da época para astronomia, ficava impressionado, né? Em 1860, exatamente isso. O Brasil, o Japão, desculpe, Brasil. O Japão sofre transformações impressionantes. E em 71, 1871, a gente está falando, o Torakuzo Yamaha estava com 20 anos de idade. E ele foi estudar em Nagasaki para ser, sabe o quê? Relojoeiro. Lá em Nagasaki, ele montou a própria empresa de relógio. Mas a habilidade empresarial dele não permitiu que ele prosperasse e acabou falindo. Aí ele muda para Osaka e começa a trabalhar com equipamentos médicos. Isso é muito interessante. Essa é a parte com que faz Torakuzo Yamaha e para Hamamatsu, que era uma pequena vila de pescadores que tinha do lado oeste da ilha do Japão. E então, com 35 anos, ele se transfere para Hamamatsu para tentar ver se encontrava alguma atividade, algum serviço lá para ele. A cidade era uma pequena vila e ele não conseguiu trabalho constante, um trabalhinho outro, sabe? Ele era especialista em mexer em equipamentos médicos, odontológicos, esses equipamentos que na época exigiam técnica e conhecimento bastante apurado. Ele, como relojoeiro, tinha uma habilidade impressionante. Aí, ele chegando na vila Hamamatsu, que hoje é uma cidade fantástica, maravilhosa, sede das principais empresas da nossa linha, sede da Kawai, sede da Suzuki, sede da Yamaha, sede da Holland. Ele resolveu abrir mão do projeto esse de consertar relógio e começou a fazer aquilo que dava dinheiro, que era levar as pessoas com o rickshaw. Sabe aqueles carrinhos que as pessoas pegam, aí a pessoa senta ali atrás e ele sai corredinho, mais faceiro que lambari de sanga, como diz o gaúcho. E aí começa a transportar. E ele acabou, como Uber, na época, ele passou a trabalhar para um diretor do hospital. Ele conhecia o cara ali, em função de algumas peças que ele teve que consertar, e ele começou a trabalhar exclusivamente. Morava numa pensão, cujo dono da pensão tinha um sobrenome bastante interessante, Kawai. Mas, veja bem o que aconteceu em Hamamatsu. Uma escola primária chamada
Jinzhou Elementary School, isso passando para a linguagem universal, que é o inglês. Teve um problema com o reed organ deles. O reed organ é aquele órgão de palheta. E, logicamente, esse órgão deu problema, deu um defeito. E eles não sabiam como consertar, afinal de contas, reed organ era uma novidade no Japão. Todos os produtos que vinham dessa linha eram importados. Ou seja, ninguém sabia como consertar o instrumento daquele. Entregaram esse instrumento e disse, olha, nós estamos com um problema no nosso órgão lá da escola, você tem condições, de repente, de tentar consertar? Disse, claro que sim, vamos pegar lá o instrumento e tal. Ele, criterioso, como sempre foi, começou a trabalhar peça por peça na desmontagem daquele reed organ Mason and Hamlin. Mason and Hamlin. Nessa época, o maior fabricante do mundo, provavelmente, de órgão, esses órgãos litúrgicos, de harmônio, esses órgãos dessa linha, era a Mason and Hamlin, uma empresa americana. E esse órgão tinha vindo importado para o Japão, para essa escola elementar de Hamamatsu, que era uma pequena vila. Ele pegou, foi desmontando e foi diagramando tudo o que ele fazia, colocava nas posições corretas, desmontou e descobriu que o problema era uma mola que tinha soltado e ele consertou essa mola e entregou o instrumento, né, para a escola já consertado, ficou todo mundo feliz, aquela maravilha. Mas ele copiou item por item, naquela velha história do bom japonês. Copiou item por item todas as peças que ele começou a desmontar do Mason and Hamlin. Ele foi desmontando, diagramando, desmontando, e aí, de repente, chegou para o cara, que era o dono da pensão, que era Kawai, e era um violinista, disse, olha, eu vou começar a montar lá no meu quarto da pensão um órgão parecido com aquele lá. Aí disse, olha, eu conheço de música, toco violino, vamos lá, vou te ajudar. E aí começaram a montar o órgão ali, né? Construir o órgão no próprio quarto da pensão. E ele pensou em mostrar esse órgão para o Instituto de Música do Japão. Diz, olha, a escola já tem, a escola aqui de Hamamatsu já tem um órgão. Eu vou pegar, vou montar um órgão desse, vi que tinha condições de montar, e vou levar lá para o Instituto de Música do Japão. Já de cara, perceba, ele pensou grande. Ele não foi para atacar a vilazinha, não. Ele disse, olha, eu vou levar lá para o Instituto de Música do Japão. Só que o Instituto de Música ficava 250 quilômetros de Hamamatsu. E aí ele pegou, colocou o órgão pendurou o órgão naquele ferrinho, ele e o amigo dele, e levaram no braço o órgão para onde estava lá a cidade, eu não me lembro bem qual é o nome da cidade. Bom, ele levou o órgão no ombro até o Instituto de Música do Japão. E chegou lá, mostrou o órgão para o pessoal, e o pessoal disse, olha, o órgão está muito bonito, está muito legal, o pessoal experimentou, só que tem um detalhe, nada do que toca aqui está certo, está tudo errado, está tudo desafinado. E aí ele fica, putz, na vida, atravessei as montanhas aqui e o órgão não deu certo. Mas a ideia de ter um órgão nascido no Japão, já que todos os órgãos eram importados, despertou a atenção do pessoal do Instituto. E o próprio pessoal do Instituto disse o seguinte, ó, seu Torakuzo,
Quem sabe o senhor pegue umas aulas aqui de música no nosso conservatório, a gente mantém o senhor aqui, o senhor vai aprender música e, de repente, aplicar isso a esse instrumento que o senhor está tentando construir, já que o senhor tem uma boa habilidade para construir. Ele realmente frequentou as aulas de música para começar a entender sobre a afinação. De posse de algum conhecimento musical, o Torakuzo Yamaha construiu o segundo órgão. Só que agora o órgão estava afinado, maravilhoso, e impressionou todos os diretores do Instituto de Música. Ele recebeu, então, uma pequena encomenda. Veja o que é a questão de pensar grande, né? Ele não foi mostrar o órgão lá na vila. Ele atravessou boa parte do Japão para apresentar para o Instituto de Música. E ali ele recebeu o primeiro pedido, 101 órgãos. É mole, minha gente. De cara, os caras me fazem um pedido dele. E aí disse, pô, vou construir esse negócio. Reuniu ali um grupo de pessoas que podiam ajudar financeiramente. E ele começou a construir esses órgãos, já que a venda estava garantida. Em 2 de outubro de 1887, Yamaha-san, Torakuzo Yamaha, fundou a Nippon Gaki, que significa, me parece que é fábrica de instrumentos musicais japonesa. 2 anos depois da fundação, o ministro da Educação, olha o que aconteceu com essa história, como isso se espalhou no Japão. 2 anos depois da fundação da Nippon Gaki, o ministro da Educação do Japão solicitou para o Torakuzo Yamaha que ele avaliasse as condições do sistema administrativo e das condições dos instrumentos musicais no Japão inteiro. A tarefa do cara. E ele já tinha essa ligação, principalmente que o pai dele tinha sido astrônomo, tinha uma ligação muito forte com o ex-imperador, e isso foi, né, ó, o comentário, ele é o Yamaha, ele é isso, aquilo, aquela coisa, e ele recebe essa ordem, digamos assim, do ministro da Educação do Japão. Um espetáculo. Em 1889, a Nippon Gaki, essa empresa que fez 101, vendeu mais de 250 órgãos para a escola no Japão, para as escolas no Japão. Então, percebam que o resultado de pegar um órgão Mason and Hamlin, consertar, diagramar, fazer uma cópia desse instrumento, gerou esse espetáculo que a gente vê até hoje, chamado Yamaha. E há uma questão bastante interessante, porque ele estudou lá no Instituto de Música do Japão, ele estudou música para entender de afinação e percebeu que a questão da afinação era fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de instrumento musical. Conclusão, a primeira logo da Nippon Gaki era a fênix chinesa, que tem um poder extraordinário, uma influência extraordinária sobre a simbologia oriental. No bico dela, um diapasão. Essa foi a primeira grande marca que a Yamaha teve. Depois, para frente, juntando a questão melodia, harmonia e ritmo, ele tirou o diapasão da boca da fênix e colocou os diapasões cruzados. Todas as marcas tinham melodia, harmonia e ritmo com os 3 diapasões. Sempre foi acompanhando desde a construção dos órgãos, desde os pianos, desde o desenvolvimento da parte
a parte meio obscura que aconteceu com a Yamaha depois da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história que eu vou contar em separado, porque ela é uma história complicada e confusa. A Yamaha, ela seguiu um outro rumo nessa época, não somente trabalhando, deixando de lado o instrumento musical para começar a trabalhar com a indústria armamentista e as coisas que o Japão necessitava na época para resolver as questões militares, né? Como Torakuzo Yamaha, mas Koichi Kawai tinha uma habilidade e uma precisão espetacular nas ferramentas que usavam. Isso chamou a atenção sempre de toda a indústria japonesa. Mais tarde vocês vão ver que isso realmente faz a diferença para o grupo Yamaha. A Yamaha é o maior fabricante, um dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo, principalmente em função da precisão com que eles trabalham com essas tecnologias. Vamos ver as perguntas aí, quem está ali na casa, Sônia Vidal. Beijo para você, Sônia Maria do Carmo, Sônia Vidal, que já faz parte da família, é uma coisa maravilhosa. O seu Alberto, incrível, boa noite. Tocar piano é bom demais, isso não tenha dúvida. Quando eu nascer de novo, vou tocar com o Luiz, nada disso. Nós estamos aqui, seu Alberto. Nós vamos passar lá em Brasília e vamos começar a fazer um dueto ali espetacular. Graves, agudos e médios, só em piano bom. Piano bom, exatamente como esses pianos que nós estamos tocando aí. O seu Alberto, maravilhoso, um abraço. Olha o Wilson, meu amigo. O Wilson é uma pessoa espetacular, um artista nato, tem uma vertente criativa para todos os campos, para a música, para o desenho, para a crônica, para escrever, para formar essa linha de humor que é bastante interessante no Brasil. Wilson, um abraço para você, que alegria ter você aqui acompanhando com a gente. Eu não vou nem falar mais do Leandro Manfredini, porque o Leandro Manfredini é o nosso monge musical, né? Cada vez que a gente escuta o Leandro tocar é uma alegria, né? Estamos só com uma equipe aqui espetacular. Eu sempre convido pessoas maravilhosas para virem acompanhar essas lives. Não, claro, é importante essa questão das histórias que a gente conta, mas para esse encontro semanal que a gente está tendo com a Rita, com a Maria do Carmo, com o seu Alberto, agora com o Wilson entrando, o Leandro, daqui a pouco o Celso aparece, daqui a pouco o Carlos aparece, que é o nosso pesquisador mor, ele está sempre avançando nessas maravilhas, né? Wilson, muito obrigado, Wilson. Beijo para você lá para a Bahia. Espetacular, hein? E vamos continuar, minha gente, que já vai começar a cronologia da Yamaha, porque eu estou contando só a história do Torakuzo Yamaha, né? Em 89, então, a Nippon Gak produz 250, 101 mais 250. Pensem bem, a empresa já começa com uma demanda extraordinária, o que desperta a atenção de muitos investidores espertalhões. Tentaram dar um golpe no Torakuzo Yamaha, mas ele, esperto, conseguiu um dinheiro extra e acabou comprando todas as ações da Nippon Gak, que era a empresa dele, mas ele precisou para começar a ajuda de uma série de investidores, né? E começou, e aí seguiu para frente sozinho, colocando toda essa estrutura Yamaha com o símbolo da fênix e o diapasão na boca, no bico da fênix, né? E mandando ver, espalhando tudo pelo mundo. Em 1899, e ali ele já tinha conhecido o Koichi Kawai. Koichi Kawai tinha 12 anos, mais ou menos, era vizinho do Torakuzo Yamaha, lá em Hamamatsu. E aí eles estavam ali, beleza, aquela coisa toda, o Yamaha
vi uma criança, um adolescente, 12, 13 anos de idade, andando com um triciclo que o pedal era na mão. Aí ele chegou, achou aquilo bacana, disse, ó, você está brincando, é? Quem que fez esse brinquedo aí para você? Fui eu. Ele disse assim, não acredito que foi você. Não, é assim, tá. O pai dele era um alto funcionário, um engenheiro da indústria ferroviária no Japão. Então, tinha um conhecimento e material próprio para poder desenvolver essa habilidade com ferro, com rodas, etc. E aí ele chegou e disse assim, escute, ó, você não quer ir trabalhar comigo como aprendiz? E o Piá foi falar com o pai, aquela coisa toda, Aldério, da querência, nasceu lá em Erechim, aprovou e entrou como aprendiz na Yamaha. Então, Koichi Kawai, fundador da Kawai, foi o aprendiz, virou braço direito de Torakuzo Yamaha e juntos foram seguindo até a Grande Depressão, quando Kawai resolveu montar a empresa dele, se separou do grupo, em função dessas questões, que é um comentário que a gente vai fazer noutra hora, não agora. Né? Em 99, o Torakuzo Yamaha fez uma viagem pelo mundo para entender como se fabrica piano, principalmente o piano de cauda. Ele já estava produzindo piano de armário, piano vertical. E era um dos primeiros pianos japoneses, se não o primeiro piano japonês. E aí ele foi para os Estados Unidos, depois foi para a Europa, mas vamos lá, contando a história correta, que é diagramada e escrita na história da própria Yamaha. Ele visitou, foi para os Estados Unidos, ele ficou mais ou menos meio ano fazendo essas viagens. E ele foi visitar a Kimball, que provavelmente depois, se não me falha a memória, a Kimball virou uma empresa da própria Yamaha, hein? A Yamaha comprou a Kimball. Ele visitou a Mason, claro, porque a Mason já nessa época já era uma das grandes, não só com o reed organ, mas com um piano com uma tecnologia extraordinária. Nessa época já estava entrando dentro da tecnologia da construção dos pianos Mason, o Tensor Resonator. Uma série de inovações estavam sendo feitas para que o piano fosse... Ó, tem até um... Nada de desespero, hein, minha gente? Está saindo um sanguinho aqui, mas ninguém vai fazer, ó. Estou emocionado. Aí ele ficou esses 5 meses, visitou a Kimball, a Mason e, logicamente, qual que era a principal empresa e a que mais patenteava modificações nos pianos? A Steinway. Então, não teve outra. Ele realmente se encontrou com todo esse pessoal, começou a estudar, diagramar, como sempre, como um bom especialista, para começar a produzir esses pianos maravilhosos com a tecnologia que ele podia aprender e desenvolver com essas empresas como a Mason, a Kimball e a Steiner. Olha a referência que ele sempre teve. A referência de ter os melhores pianos do mundo. Vamos ver quem está na nossa linha ali. Está aqui o Wilson, muito obrigado. Mas o que é isso? É uma alegria. A nossa diretora, Sônia Flor, também está chegando na casa. Sônia, um beijo para você. A Sônia é a nossa diretora, todos os nossos vídeos passam por ela. Ela é a responsável por deixar o nosso canal sempre bonito, com aquelas apresentações maravilhosas. Mesmo ainda a gente utilizando equipamento mais simplificado, né? E o Uri que aqui que tá sofrendo com... Mas vamos lá. Continuando. Agora nós vamos começar a contar um pouco da história da Yamaha, mas como grupo, como empresa, uma cronologia da empresa. Entende? Para que vocês entendam. E é bastante informação. Provavelmente, a gente vai ter que utilizar
mais do que uma live para se falar de Yamaha, porque realmente é muita informação. Mas vamos lá. 1887. Torakuzo pega e monta o primeiro reed órgão japonês. 1887. Em 1889, ele funda a empresa chamada Yamaha Organ Manufacturing Company, ou seja, Yamaha Fukin Seizoju, a primeira fabricante de instrumentos musicais ocidentais do Japão, ou seja, de instrumentos que vêm do Ocidente, não instrumentos típicos japoneses. Então, Yamaha foi a primeira empresa que começou a produzir instrumentos de origem ocidental. O nome da empresa foi alterado em 1897 e passou a se chamar Nippon Gaki nesse ano. E aí, todas as ações já eram de propriedade do nosso amigo Torakuzo Yamaha. 1898. Em 1898, foi introduzida a logo. Essa é uma questão estratégica. A logo que tem a fênix e na boca, no bico da fênix, você tem o diapasão. Exatamente aquele símbolo que determina digamos assim, a relação da música com a Yamaha. E a dificuldade que Torakuzo Yamaha teve em se identificar como fabricante de instrumentos musicais e não ter tido nenhum conhecimento musical. Ele teve que desenvolver essa habilidade para que ele pudesse ter um instrumento com a qualidade que a gente conhece hoje e que já desde a sua fundação é uma característica. 1900, a empresa já produz, então, o seu primeiro piano vertical. Os protótipos já tinham dado certo, tudo estava funcionando a contento, algumas partes, principalmente do mecanismo, vinham de fora, é lógico, como, por exemplo, a indústria nacional. Não existe ter mecanismo fabricado no Brasil. Tudo era importado, tudo vinha de fabricantes da Europa ou dos Estados Unidos, que eram especialistas em fazer a ação dos martelos, principalmente. Né? 1902, aí começa a revolução. Em 1902, a Yamaha começa a trabalhar com os pianos de cauda. Não piano de cauda concert grand, pianos de concerto. Ainda não tinha essa expectativa. A expectativa era atender o mercado japonês com os pianos de cauda japoneses, com preço, porque o produto importado era muito caro. Não sei se vocês conseguem fazer uma relação com algum país que eu conheço ali, né? Vamos ver quem está na linha ali. Atenção, a turma está de... Eu gosto de ver esse chat pelo seguinte. O chat, ele é uma conversa maravilhosa entre todo mundo aqui. Isso é uma maravilha, um espetáculo. Seu Alberto, um abraço para você, seu Alberto. Mais uma. Ulisses, de novo. Beijo. Vamos continuar. Cronologia. Já estamos em 1902, começa a produção de cauda. 1916, e paralelo a esse trabalho que ele estava fazendo, o Torakuzo Yamaha, ele tinha como braço direito Koichi Kawai, um gênio. A habilidade Torakuzo Yamaha, junto com Koichi Kawai, desenvolveram esta malha de informações para um instrumento japonês espetacular. Só que em 1916, o nosso Torakuzo Yamaha foi acometido de alguma doença que eu ainda não consegui identificar pelas histórias. Eu, quando leio a história de algum grande compositor ou de alguma empresa, eu procuro não olhar o histórico que está digamos assim,
na própria empresa, porque ali é sempre uma poesia, uma historinha, um negocinho. Na Yamaha acontece a mesma coisa, sempre tem uma poesia ali comentando que não é a realidade o que aconteceu. Mas em 1916, Torakuzo Yamaha teve um problema de saúde muito sério e acabou falecendo. E aí deixou o nosso amigo Koichi Kawai numa situação bastante complicada, porque ele, como grande criador, articulador, engenheiro, começou a ter dificuldade em relacionamento, principalmente com a alta administração. Essa história de 1902, quando eles começaram a produzir piano, até depois da Segunda Guerra, é uma história que a gente tem que contar meio paralelamente, porque o Japão, em 22, sofreu um terremoto impressionante, em que a fábrica da Yamaha foi completamente destruída. E o Koichi trabalhando. Ficaram meses até reestruturar a empresa. Em 1927, Koichi já tinha pensado em começar a fazer seus pianos paralelamente à Yamaha. Buscou um grupo de 7 amigos dele, que eram profissionais de alto gabarito, e começaram até que em 29, quando aconteceu a Grande Depressão, ele realmente começou com uma salinha de 40, e a história da Kawai, vocês vão ver também que é muito bonita, é muito interessante. O que acontece com a Kawai até hoje é fantástico. Mas essa história começa a ter, no meio da construção, da fabricação de instrumentos musicais, a influência do governo japonês em usar a estrutura da Yamaha para a fabricação de material de necessidade lá dos exércitos, da coisa toda, já que principalmente o maquinário que a Yamaha tem e sempre teve é de extrema precisão. Nós temos 2 pessoas que trabalharam com a Yamaha e que acabaram formando empresas, grupos paralelos muito fortes. Um é Koichi Kawai e o outro é o Honda, Soichiro Honda, parece que é o nome dele, não lembro bem, mas eu acho que é isso aí mesmo. Honda trabalhou exatamente nessa época construindo hélice para os aviões. A hélice, que o tempo que a própria Yamaha demorava para construir uma hélice era 1 mês e meio a 2 meses e meio. Com a vinda do Honda, isso passou para 15 dias, 2 semanas. Ou seja, Honda era um revolucionário que trabalhou por um bom tempo na Yamaha e foi o grande edificador, digamos assim, da estrutura de motores e outros produtos que a Yamaha começou a produzir e que a gente vai contar aqui na cronologia. Então, esses detalhes só para lembrar, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre essas questões. Nós já vamos passar para 1930. Em 1930, a Yamaha monta o primeiro laboratório de acústica e centro de pesquisa. Por quê? O setor de instrumentos musicais, a linha de produção de instrumentos musicais estava numa areazinha muito pequena. A empresa, o máximo potencial da empresa, estava trabalhando para o governo, essas coisas que a gente já comentou. Mas um passo gigantesco para a Yamaha foi exatamente essa sala acústica, esse laboratório acústico, para desenvolver não somente o piano, mas outros produtos que começaram a aparecer. Não se esqueça que a Yamaha chegou a produzir até acordeão, hein? Gaitinha de boca, era uma loucura. 1948, período de guerra, o Ministério da Educação do Japão exige educação musical para crianças japonesas. E aí, quem era o grande parceiro do governo? Yamaha. Começa-se a estruturar um conhecimento, uma base de informações que depois, mais tarde, veio a se transformar na Yamaha Music School. E eu aqui sofrendo, né? E não vou parar, né? A gente dá o sangue para essa live aqui. Então, começou a haver uma relação do Ministério da Educação com a Yamaha para desenvolver técnicas de ensino musical. Em 1949,
e a guerra já tinha terminado ali, as coisas já começaram a acontecer de forma mais segura, né? Em 1949, a empresa colocou seus papéis na Bolsa de Valores do Japão. Ou seja, a partir dali, começou a haver uma captação impressionante de valores que a Yamaha pôde utilizar para expandir os seus negócios. Em 1954, inaugura a escola da Yamaha. E essa escola da Yamaha, ela foi a predecessora da Yamaha Music School, que inclusive teve no Brasil até 2020, me parece que foi quando ela encerrou, 2019, eu não lembro bem. Eu ainda estava fazendo várias atividades lá com eles. Até a pandemia eu fiquei fazendo muitas atividades com a Yamaha, que era uma maravilha, um espetáculo, né? Mas eles montaram essa estrutura baseado nas informações que eles estavam tendo com relação à educação musical na ilha, no Japão, e começaram a estruturar esse conhecimento para influenciar as pessoas na aquisição de instrumentos musicais. E aí, em 1955, minha gente, paralelamente a essa questão, já que havia uma estrutura, um maquinário muito forte, muito eficiente, a empresa começa a produzir, em 1955, a primeira motocicleta por meio de uma empresa afiliada. Vamos chamar afiliada, porque, logicamente, houve uma divisão entre essa parte que trabalhou muito forte com o governo japonês, em outras áreas que não de instrumentos musicais. E aí foi montada, em 1955, a Yamaha Motor Company. Todas elas seguiam a ideia de quem? Nippon Gaki. Sempre. Sempre a base de tudo era a Nippon Gaki. Em 58, por incrível que pareça, um país latino é que foi escolhido para ser a primeira subsidiária da Yamaha aqui fora do Japão. Foi o México. No México se montou, em 58, a primeira subsidiária. E em 59, a Yamaha inicia, paralelamente à parte de instrumentos musicais, a produção de equipamentos esportivos. Os principais instrumentos eram equipamentos esportivos de precisão. Vamos pensar assim, arco e flecha, por exemplo. E a Yamaha começa a produzir material dessa envergadura. Por quê? Porque sempre, eu já falei antes, sempre a Yamaha teve equipamentos de precisão, uma estrutura e uma forma industrial de gerar produtos com uma qualidade excepcional. Sempre. Desde a fundação, desde o Reed Organ, esse que foi apresentado no Instituto de Música do Japão, desde aquela época, a qualidade, a precisão do equipamento Yamaha é algo assim espetacular. Fazendo um adendo, quando você vê hoje uma McLaren, e você abre o motor, a parte elétrica, a parte eletrônica dos motores da McLaren, Lamborghini, você vai encontrar peças de precisão Yamaha. Tamanha a qualidade. Eu vou dizer que quase 90% dos fabricantes de instrumentos musicais que usam condutores, que usam chips, etc., são clientes da Yamaha Semicondutores. É uma potência espetacular. Igualmente, em 59, com essa tecnologia, com esse conhecimento de condutores, de eletrônica, a Yamaha começa a lançar, em 1959, os órgãos Electone. Quem não conhece o órgão Electone? Vamos ver se tem alguma pergunta aí com a turma maravilhosa que está acompanhando. Sônia!
Maria do Carmo, o Wilson está ali ainda, quero ver essa turma toda maravilhosa. Estou sentindo falta hoje do Carlos. Carlos é o nosso indagador, ele está sempre fazendo aquelas perguntas. Olha o Mauro Gauchi chegando ali. Ó. Mauro, boa noite, Mauro. Que alegria ter você aqui, ó. Realmente, bem na hora de eu fazer a minha live aqui, o negócio começa a fazer um. Isso é uma sacanagem. Mas nós não podemos se entregar para os homens, não. Vamos continuar a nossa estrutura aqui. 1960, está quase chegando o ano que eu nasci. A empresa estabelece uma subsidiária nos Estados Unidos. E essa subsidiária, hoje nos Estados Unidos, é incrível. A Yamaha Corporation of America, hoje ela chama. Yamaha Corporation of America. Na época ela se chamava Yamaha International Corporation. A estrutura da Yamaha ali nos Estados Unidos, hoje ela tem uma independência espetacular. Nós temos um dos nossos aqui, que esteve trabalhando com a gente, o Kai-san, que está trabalhando lá na Yamaha de Los Angeles. Há uma independência espetacular, tanto que boa parte das empresas que foram compradas nos Estados Unidos, que eram fabricantes de piano, fabricam pianos da Yamaha lá nos Estados Unidos, ou nas parcerias com a Indonésia e China. Né? Então, em 60, abre o que a gente chama hoje de Yamaha Corporation of America. Em 62, um ano depois que eu nasci, a Yamaha começa a trabalhar com negócios de recreação. Veja quantas empresas começam a surgir paralelamente à estrutura da musical. Eu costumo sempre dizer, a Yamaha foi montada para foi estruturada para fabricar instrumentos musicais. Paralelamente, ela fez uma poupancinha, e aí, de repente, disse, o que eu vou fazer com essa poupança? Vou fazer moto, vou fazer material esportivo, vou fazer material de recreação, vou fazer material com fibra de vidro, vocês já vão ver uma estrutura espetacular que a Yamaha tinha para construção de peças, essas coisas de banheiro, de hidromassagem, com fibra de vidro, tudo isso fez parte da estrutura da Yamaha. Um negócio gigantesco, gente. Tudo começando com o concerto do Morgan Mason em Hamelin. Em 64, olha ali, ó, em 64, exatamente isso, ela começa a fabricar uma série de produtos que estão relacionados ao quê? Vamos lá, estilo de vida. Estilo de vida, coisa da casa, por exemplo, a pia, o vaso, a banheira, coisas que eram produzidas ao invés de utilizar porcelana, utilizar fibra de vidro. E aí virou uma coisa extraordinária, né? Porque foi um crescente ali impressionante, né? E também, paralelamente a essa estruturação de fibra de vidro, uma série de produtos acabaram sendo desenvolvidos para material esportivo. Daqui a pouco vocês vão ver até que surgiram até material de precisão para o golfe. Em 66, ela começa a produzir sopro, trompete, e começou a entrar nessa linha em que hoje ela é a grande dominadora mundial. É a maior fornecedora de instrumentos de sopro do mundo, sem dúvida nenhuma. E estabelece a Yamaha Music Foundation. Essa parte da Yamaha Music Foundation, a Fundação Yamaha para a Música, ela tem um papel extremamente importante,
porque é ela quem abarca essa questão, principalmente, que a gente não tem no Brasil. Fanfarras, escolas de... essas bandas marciais, essas coisas que, uma pena, desapareceram, mas que são muito fortes em vários países, nos Estados Unidos, muitos países da Europa, no próprio Japão, a estrutura da música ligada ao sopro e esses trabalhos de fanfarra, esses instrumentos de fanfarra, é espetacular, né? Ela expande, tira dos Estados Unidos a pressão e coloca um centro de apoio na Europa, formando a Yamaha Europa, exatamente onde era a antiga Alemanha Ocidental, né? Tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental em 1866. Em 67, só em 1967 é que a Yamaha produz o primeiro concert brand, o primeiro piano de cauda de concerto. Então, aquele piano que foi produzido em 1902, aquela linha de cauda, até 67, nenhum deles era modelo de concerto. Todos eram instrumentos, pianos de cauda para a residência. Em 69, ela entra para a linha de PA, começa a produzir equipamentos para shows, para áudio, para amplificação, para vocalização, microfones, para essa linha PA que ainda continua muito forte com a Yamaha, né? E em 72, a história da Yamaha se transforma, porque ela começa a estruturar, a produzir semicondutores. E aí, meus amigos, a história vira um espetáculo para a corporação. Esses semicondutores já têm uma tecnologia acima da média, acima daquilo que as pessoas possam imaginar. Então, hoje, todas as grandes empresas que necessitem de semicondutores de precisão, com qualidade, são clientes da Yamaha. Temos alguma pergunta ali no meio do caminho, já que o Mauro está ali na parada? Estou esperando o meu amigo Carlos, que não apareceu hoje. Aqui, atenção, tem alguma pergunta? Como é bom que estejam aqui, isso é ótimo. Isso é uma maravilha. Vocês são espetaculares. Se tiver alguma pergunta, por favor, hein? É só fazer alguma pergunta, embora a gente esteja trazendo tudo de preferência mastigado, porque a história da Yamaha realmente é algo assim espetacular. Eu daqui um pouquinho vou encerrar e vou deixar para complementar na semana que vem, porque tem muita história muito interessante. Apesar da gente já estar aqui, não quero passar muito do horário também e, né, começar a exagerar. 72 começam os semicondutores, em 1980, a Yamaha abre uma academia para preparar afinadores e técnicos em piano. E, aliás, aqui no Brasil nós temos o Djalma Carvalho, que é um especialista da Yamaha, é a pessoa que faz treinamento para a Yamaha, que tirou a nota mais alta da história dessa Yamaha, dessa academia da Yamaha. Então, nós temos um brasileiro que tem um conhecimento sobre Yamaha e sobre as outras marcas, principalmente Steinway, sobre Fazioli, quem tem bons pianos. Para vocês terem uma ideia, vamos lá. Uma pessoa cobra 500, 450 reais a afinação e já uma cobra 1.500, 2.000. Ele realmente é um técnico e agenda cheia, hein? Para esses pianos premium, precisa de alguém que tenha um conhecimento maravilhoso. E ele passou por essa escola e foi uma das notas mais, uma das classificações, foi a classificação mais estupenda da história dessa academia. Mas veja bem, em 1980, essa academia foi formada para preparar técnicos que entendam a arte de afinar e trabalhar com os pianos acústicos.
E em 82 começa o Disclaver. Para quem não conhece o Disclaver é aquele piano que toca sozinho. Eu adoro. Tenho até dificuldade de encontrar hoje para fazer gravações, porque em poucos lugares você encontra hoje disponível para você fazer uma gravação. Eu tinha 2 alunos que tinham Disclaver, mas os 2 mudaram de país, já não tenho mais onde fazer gravações. E é uma coisa maravilhosa, porque o Disclaver é um instrumento que você conecta à internet, inclusive. Tem uma rádio, vamos lá, a ideia da pianola, da fase de ouro dos pianos, é o Disclaver. Você conecta ele na internet e você tem mais de 35 rádios, canais em que você escolhe o estilo de música que você quer que toque. Se você tem o home theater, a imagem aparece, o piano toca aquilo que está na imagem, a orquestra no sistema de som. É algo assim extraordinário. Dentro de casa você consegue assistir shows que são feitos com o Disclaver, utilizando a transmissão ao vivo, como exatamente está acontecendo aqui com a gente. Uma latência muito pequena, o cara está tocando lá em Las Vegas e você está vendo no home theater e o piano tocando o que o cara está tocando lá. Isso acontecia muito com o Elton John, agora ele se aposentou, mas acontecia muito com o Elton John. Teve até uma oportunidade que a gente fez uma demonstração desse trabalho, né? Dessa junção entre o show e um Disclaver aqui no Brasil fazendo essa maravilha. Né? E em 82, junto com o Disclaver, começou a fabricação de uma linha espetacular, que sempre foi uma linha de precisão, coisa de japonês, né? Oriental, vamos chamar assim. Né? Ela começou a produzir tacos de golfe. Para vocês terem uma ideia da loucura que é, minha gente, começaram a produzir tacos de golfe, se transformaram numa referência em qualidade. Em 83, guarde esse ano, 83, para quem viveu na época, eu nessa época aproveitei muito. 2 equipamentos que eu utilizava muito para trabalhar em estúdio lá em Curitiba. 83, o lançamento do DX7, e eu utilizava um instrumento da corda chamado Polysix. 2 tecnologias maravilhosas. O DX7 acabou se transformando numa referência sonora. Embora não seja o ápio, super equipamento, ele foi um campeão de vendas. Foi um best, um negócio fora do comum, né? O que se vendeu de DX7 foi uma transformação para a própria Yamaha. Né? Em 87, 100 anos da fundação, 100 anos depois da fundação de uma empresa chamada Nippon Gaki, a Yamaha muda o nome da empresa. Deixa de lado Nippon Gaki e passa a se chamar Yamaha Corporation. E em todas, o símbolo dos 3 diapasões, passa a ser, minha linda já deu um toque aqui, 5 minutinhos, não vou exagerar, não. A gente vai continuar com a história da Yamaha, porque tem muita coisa pela frente ainda. As aquisições da Yamaha foram espetaculares. Então, você veja, a companhia completa 100 anos, passa a se chamar Yamaha Corporation, e o nome que foi dado por Torakuzo Yamaha desaparece. Nippon Gaki. A Yamaha Corporation, envolvendo toda a estrutura da Yamaha, que envolve musical, motores, essa parte recreativa e a parte de decoração e essas coisas maravilhosas aí. E acontece também, em 87, uma das coisas que me chama muita atenção até hoje, eu não sei que fim levou, não sei se ainda existe ou não, mas a Yamaha abre uma escola de inglês. Eu não sei qual foi o objetivo, nem tenho
Eu não consegui ainda ver informações sobre isso. Mas consta em toda a estrutura, de quando você fala de Yamaha, que em 87 ela abre uma escola de inglês Yamaha. E eu vou encerrar em 89. A empresa monta uma subsidiária na China, em Tianjin, chamada Tianjin Yamaha Electronic Musical Instruments, para a fabricação e venda de instrumentos digitais. Por quê? Porque o custo de se produzir instrumentos com tecnologia na China é bem mais baixo do que se produzir no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. E até hoje é assim, vocês sabem como é que é. Há uma guerra espetacular com relação à China, porque os custos da China são muito baixos. Essa história de falar xing-ling, papo furado ali, isso aí é o seguinte, não funciona. Para a Yamaha não funciona. A estrutura da Yamaha na Indonésia, na China, nos Estados Unidos, é uma estrutura que é levada a sério com a melhor qualidade que se possa imaginar de sistema de fabricação, de qualquer produto. Qualquer produto. Veja que nos Estados Unidos, a gente aqui conhece alguns pianos, alguns modelos de pianos acústicos. Nos Estados Unidos, a quantidade de pianos que é produzido para o mercado americano, exclusivamente, que nem vem para cá, é impressionante. Então, encerramos em 89, para não exagerar. Na semana que vem, a partir de 1993, quando a empresa começa a lançar um espetáculo chamado Silent Piano, que é aquela possibilidade de você ter o piano acústico, botar o fone de ouvido, que tocar o piano e não atrapalhar os vizinhos. E o piano é o quê? Acústico. Acionamento das teclas, acústico. Sistema de sonorização, se você quiser, digital. Pode ligar no sistema de som, misturar timbres. Você tocar piano e strings num piano acústico, mais o efeito digitalizado. É um espetáculo. Mas isso é conversa para a semana que vem. Quero ver se tem alguma pergunta ali. Atenção, minha gente. O Mauro, o céu da Yamaha hoje é da família Yamaha? Não. O Turakuzo Yamaha morreu e morreu a Yamaha ali, o sobrenome dele. Ele não se relacionou com ninguém, aquela coisa toda, era lutador de Kendo, ele tinha um sistema de vida muito metódico e sistemático, não cabia família na cabeça dele, por incrível que pareça. Hoje, eu desconheço pessoas que têm um sobrenome Yamaha. Desconheço realmente. Mas não, o céu da Yamaha são executivos, aquilo que eu comentei. O grupo Yamaha é um grupo que parece um país, um estado, uma federação. Todo mundo trabalha para o bem da federação, para o bem da estrutura. Você não vai ver o céu da Yamaha, por exemplo, Mauro, andando de helicóptero, indo não sei o quê, almoçando em restaurantes, ficando na suíte presidencial, nada disso. Todo mundo trabalha, recebe o seu salário, tem seus rendimentos baseados no que faz, na estrutura que é determinada por eles. Acabou. Em Camboriú, gastei 3 mil para afinar o piano. Trocar 10 cordas, seu Alberto, significa estragar a tessitura do piano. O correto é trocar todo o encordoamento. Mas a gente sabe que é complicado, então muita gente, quando estoura uma corda, vai lá e substitui por outra. Muda a tessitura. Muda. Mas é uma coisa, muitas vezes, imperceptível. Então, muita gente faz porque realmente substitui 320 cordas. Se o piano ele é um piano Blüthner, são quase 410 cordas. É uma loucura, né? Muito orgulhoso de você, mestre. Claro, Sônia.
Só temos pessoas maravilhosas que só temos pessoas maravilhosas ao nosso redor que merecem sempre o melhor. A Rita maravilhosa, ali o Carlos. Grande Carlos. Se tiver alguma pergunta, Carlos está ali, pode fazer, estou aqui. Sem choro e nem velha, e amarra na veia. Ali a Sônia. A Sônia Flor é a nossa diretora, ela manda em tudo, né? Maria do Carmo é a nossa mecenas, que espetáculo. Wilson, é sempre muito bom ouvir o Uri, seus conhecimentos. Nossa, que bacana. Obrigado, Wilson. Eu adoro, eu sou apaixonado por piano, pelo som do piano. Gosto disso. Embora esteja com problema de audição, otosclerose nos dois ouvidos, tenho que usar aparelho, mas o som do piano, para mim, é algo apaixonante. Quando você tem um piano que te abraça, é uma história que não tem o que dizer, Wilson. E o Wilson sabe disso, que tem um gosto musical espetacular. Aliás, Wilson, põe ali o teu canal ali para o pessoal escutar. Eu escutei um sambinha espetacular produzido pelo Wilson. É coisa de espetáculo, né? Carlos, boa noite a todos, boa noite para todo mundo. Sônia, Vidal, toda essa turma maravilhosa que está sempre aqui. Quinta-feira eu vou continuar com um pouco de Yamaha e vou entrar na história da Kawai, que é muito bacana. Foi aprendiz de Torakuzo Yamaha e montou um dos sistemas mais extraordinários de som para o piano, com aquele aveludado, piano oriental com o aveludado dos pianos europeus. Essa é a história da Kawai. Um pesquisador, Koichi Kawai é um fenômeno, assim como aconteceu com Torakuzo Yamaha. Beijo para todos vocês. Contagem regressiva para desligar. 3, 2, 1. Boa noite para vocês, minha gente.